Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos pedir para que Jesus seja nossa companhia, para que nós possamos dar continuidade na leitura, nessa jornada do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. A maior história já contada. Deixe a página anterior permanecer como um lembrete perene da essência desta mensagem e de qual deve ser a essência de nossa resposta. E agora passamos a considerar mais profundamente o que Deus está fazendo nessas revelações surpreendentes. E vamos começar, onde mais, no muito, começando. Todos os cristãos sabem como tudo começou. E mesmo as religiões pagãs geralmente ensinam o principal impulso da natureza da criação de maneira um tanto correta. O universo, o mundo e o mais importante, próprio homem saiu das mãos criativas de Deus, perfeitas em todos os aspectos. O que quer que fosse essencial à natureza do homem não faltava no homem como Deus o criou.
pois, se faltasse, Deus teria criado um mal, o que nunca poderia ser. Mas o que é essencial para a natureza do homem? Certamente, sua perfeita felicidade, perfeita saúde e perfeita segurança são essenciais. Mas, acima de tudo, sua perfeita santidade é aquilo que é realmente exigido pela própria natureza do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. E se alguém agora viesse, como a criação foi emitida por Deus, uma palavra soaria: beleza. Mas beleza, o médico angélico ensina corretamente, consiste na devida proporção. Por isso chamamos algo de belo. Se contiver em si a simetria necessária para o reconhecimento de sua proporcionalidade, por exemplo, um belo santuário nunca contém o altar fora do centro, com uma coleção de apenas ícones no lado direito e uma coleção de apenas estátuas do lado esquerdo. A melhor coisa, o altar. E o tabernáculo deve estar no centro, e ambos os lados devem ser simétricos, embora não sejam idênticos. Essa simetria, como uma essencial característica da beleza, aplica-se não apenas considerações especiais, espaciais, mas da maior importância às cronológicas. Todos os maiores autores sabem que para escrever uma grande história, eles devem começar a escrevê-la, sabendo que, depois que o julgamento da história tiver sido suportado e conquistado, retornará ao cenário de alguma maneira para onde começou. O Sr. Argolas, escrito pelo devoto estudioso católico J.R.R. Tolkien, e muitas vezes considerado o maior romance dos tempos modernos, dá um excelente exemplo dessa simetria. Começa na terra verde e pacífica do condado, apenas para retornar esse mesmo cenário após a grande aventura, a tremenda provação, a derrota dos antagonistas do mal. Da mesma forma, Alexander Dumas, o conde de Monte Cristo, começa com a vida feliz dos noivos Edmond Dantès e Mercedes, apenas para retornar a essa felicidade após enormes provações, com as palavras finais do livro nos tempos que toda a sabedoria humana é resumida nessas duas palavras: espere e espere. Nada poderia ser mais pertinente à questão em questão, pois ao ler este livro você verá que Deus, como o maior autor, não deixará de garantir que sua própria história contenha essa simetria entre o começo e o fim. Essa história, a melhor já contada, é a própria história. Portanto, se desejamos entender como Deus garantirá que Ele retorne a si mesmo no fim dos tempos, precisamos apenas olhar para o seu começo nobre. Na missa, o padre reza: você chama a natureza humana de volta à sua santidade original. Isso, de fato, como a Igreja ensina em sua liturgia e como Jesus repetidamente diz a Luísa, é um chamado, isto é, um convite ao qual devemos responder, não um reconhecimento de alguma conquista já concluída. Nesse caso, a oração diria: você ter, através da redenção, colocado a nossa natureza humana de volta à posição de sua santidade original. As revelações que Jesus deu a Luísa constituem as instruções dessa resposta. O homem deve entrar mais uma vez no fiat divino de onde ele veio. Não há meios no meio,
Nem mesmo minha própria redenção é suficiente para fazer o homem retornar ao início da era feliz de sua criação. Redenção é meio, caminho, luz, ajuda, mas não o fim. O fim é minha vontade, porque a minha vontade era o começo, e pela justiça, quem é o começo também deve ser o fim. Portanto, a humanidade deve estar encerrada em minha volição divina para ser devolvida. Sua origem nobre, sua felicidade e colocar o casamento com o seu Criador em vigor mais uma vez. O verdadeiro amor nunca se contenta. Só então fica contente quando se pode dizer: não tenho mais nada para dar a ele. Jesus para Luísa, 16 de junho de 1928. Assim como a criação começou em um derramamento de amor, da mesma maneira nós o fecharemos com os nossos filhos, em um derramamento de amor. Jesus para Luísa, 22 de março de 1938. Porém, antes de começarmos a ler e seguir essas instruções, proponho que primeiro tomemos um momento para nos lembrar de quão seguros nossos. Agora, ao iniciarmos essa tarefa, examinamos novamente os certos fundamentos lógicos de nossa fé. Após examinar essas fundações, podemos considerar a natureza da revelação particular e como qualquer suposta revelação privada deve ser adequadamente discernida à luz do depósito da fé. Em seguida, aplicaremos esses métodos de discernimento sancionados pela Igreja ao caso das revelações particulares que Jesus e Maria deram a Luísa, após as quais veremos que simplesmente não há espaço para qualquer dúvida razoável sobre a sua validade. Uma vez que isso tenha sido resolvido, estaremos prontos para fazer o que buscamos, mergulhar nas próprias revelações que Jesus deu a Luísa para receber o dom da contida nelas. Parte 1. O presente. Se a sua vontade quiser a vida de nossa vontade em si própria, o que é desejado, comandado por nós como tanto desejo, terá o grande bem de possuir nossa vontade como vida. E se não fosse assim, a santidade de viver em minha vontade seria uma santidade difícil e quase impossível, enquanto nem eu sei ensinar coisas difíceis, nem quero coisas impossíveis. Pelo contrário, é a minha maneira usual de facilitar tanto quanto possível para a criatura as coisas mais difíceis e os sacrifícios mais difíceis. E meu amor é tão grande que para facilitar ainda mais sussurro ao ouvido de seu coração: se você realmente quer fazer isso de bom, eu mesmo o farei junto com você. Não o deixarei em paz. Colocarei à sua disposição minha graça, minha força, minha luz, minha santidade. Nós dois estaremos fazendo o bem que você deseja possuir. Portanto, não é preciso muito para viver na minha vontade. O demais está em querer isso. Mas se a criatura decide e quer, com firmeza e perseverança, ela já conquistou minha vontade e a fez dela própria. A vontade humana possui, com personagens indeléveis, tudo o que faz e quer fazer. E se a memória esquece, a vontade não perde nada. Contém o depósito de todos os seus atos, incapaz de dispersar qualquer coisa. Portanto, pode-se dizer que todo homem está em sua vontade. Se a vontade é santa, até as coisas mais indiferentes são santas para ele.
mas se for mal, talvez até o próprio bem mude para ele e em um ato pervertido. Então, se você realmente quer minha vontade divina como vida, não é preciso muito. Mas, ainda que uma vez que unida à sua, existe a minha que a quer. Mas um poder que pode fazer qualquer coisa e de sua parte mostrará por ações se em todas as coisas você quiser. Conduza-se como possuidor de uma vontade divina. Fiat. Os certos fundamentos lógicos. Antes de prosseguirmos com a construção de uma casa robusta, que faremos ao longo deste livro, vamos primeiro, como Jesus ensina no Evangelho, cavar fundo e lançar as bases sobre a própria rocha. Não nos preocupemos que passaremos algum tempo revisando o que já sabemos, pois esses elementos essenciais sustentam toda a nossa crença na fé e, consequentemente, toda a ação que se segue deles. Uma coisa mais digna de nota não pode ser imaginada. Portanto, 3 pilares sólidos como rocha devem ser assentados sobre esse leito rochoso primeiro. Mas antes de examinar os 3 pilares, primeiro reconheçamos por que devemos dizer que há realmente uma verdade que exige que a procuremos e a sigamos quando a encontramos, não importa o que aconteça. Porque sabemos lá é uma verdade, porque mesmo tentando contradizer a existência da verdade, seja através do relativismo, subjetivismo, o ceticismo radical, o agnosticismo ou qualquer outro ismo popular que tenha entrado na pseudofilosofia, desde o início do modernismo. É imediata e totalmente autorrefutador, pois atacar a noção de verdade é reivindicar a verdade. Atacar a realidade objetiva é tentar uma afirmação objetivamente real. Insistir no ceticismo radical é deixar de ser cético em relação a essa insistência. Simplesmente não podemos evitar o fato de que existem fatos, que existe uma diferença real entre uma mentira e uma verdade. E mesmo se nos dedicarmos a uma vida dedicada a acrobacias intelectuais cômicas, para nós esforçarmos para escapar a essa ou a outra, nossos corações sabem melhor que nossas mentes. Pois nossos corações sabem com certeza inabalável que, quando alguém mente para nós, uma verdadeira injustiça foi cometida, pois a verdade foi negligenciada. Porque sabemos que devemos procurar a verdade, porque nossa própria existência impõe essa demanda sobre nós com tanta força que ninguém pode ousar reivindicar isenção, que todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Foi a primeira observação, na primeira linha, do maior filósofo da história, Aristóteles, em seu tratado mais fundamental, Metafísica. Nossa racionalidade, que nos separa dos animais, que não precisam buscar a verdade, não porque é irrelevante para eles, mas porque eles são obrigados a seguir a verdade automaticamente, nos leva a esse fim com tanta compulsão que, se fosse capaz de invejar o próprio sol, desejaria ter poder semelhante sobre a terra. É preciso um verdadeiro louco, um verdadeiro delinquente mental, uma verdadeira desculpa triste para o humano, para dizer junto com Nietzsche, porque não a verdade,
Por que não? Ante a mentira, esse filósofo mostrou ao mundo, com a sua própria vida, o que é rejeitar conscientemente o dever de buscar a verdade. Tornar-se louco, declarar-se o anticristo e morrer sozinho na miséria superlativa em um manicômio. Tudo isso, de fato, Nietzsche fez, porque sabemos que devemos segue a verdade. Uma vez que a encontramos, como tal claramente, quanto todo número inteiro é par ou ímpar. Também duas e apenas duas opõem-se, apresentam-se para nós. Siga a verdade conhecida ou viva uma mentira. Dadas essas opções, a que devemos seguir é ao mesmo tempo óbvia para qualquer pessoa. Quem está contente em viver uma mentira se condenou? E não precisamos nos preocupar em abordar essa pessoa nesse texto. Por escrever um livro para alcançar o que apenas uma intervenção divina pode resolver, seria como tratar uma perna cortada com uma pequena curativa. Mas como qualquer homem digno desse nome se recusará a viver uma mentira, podemos confiar nessa recusa com os três pilares da verdade a seguir, para ver claramente o que devo. Faz então, vamos avançar agora e considerar os três pilares. A certeza de Deus. Existência. Primeiro, Deus existe. Das verdades cuja existência já estabelecemos na sessão anterior, que exigem nosso consentimento. A existência de Deus é a principal. Embora sua existência seja confirmada e conhecida com segurança pela fé sobrenatural, que é um presente do próprio Deus e não um produto do esforço humano, essa fé não é necessária para saber que Ele existe, porque a razão diz a qualquer pensador sério, de várias maneiras, que não há como escapar da necessidade racional de um ser cuja essência é a própria existência, um ser que criou o universo, um ser que projetou toda a ordem que vemos na vida, coisas, um ser que imbui com significado transcendente todas aquelas coisas que simplesmente, intuitivamente, conhecer são mais do que mera matéria. Mas eu lhe disse que a razão demonstra essas conclusões com clareza, e não quero deixar para um poema qual é o trabalho adequado de um bom argumento. Portanto, consideremos brevemente apenas alguma das muitas maneiras pelas quais a existência de Deus pode ser rápida e facilmente conhecida, com razão e com certeza, por qualquer pessoa que tenha coragem e honestidade para seguir seu intelecto aonde quer que ele leve. Vida. Simplesmente não há outra maneira de explicar a funcional ordem que todas as formas de vida contêm sem reconhecer a existência de um autor divino nesta ordem. Embora a maioria dos ateus busquem explicar essa ordem recorrendo à teoria da evolução, o fato é que mesmo que concedamos a validade de todas as reivindicações dos evolucionistas, isso ainda não diz nada sobre a vida surgir em primeiro lugar. Pois sob as suas próprias premissas, o ponto de partida da evolução, que portanto obviamente não pode ser explicado pela evolução, é uma única célula com DNA capaz de se produzir uma obra-prima do design que nunca foi combinada nem mesmo pelos feitos mais impressionantes da evolução. Inovação humana. Até mesmo as publicações recentes e autorizadas, Enciclopédia da Evolução da Oxford University Press, têm a honestidade de admitir como a célula ancestral, originados cerca de
3,5 milhões a 3 bilhões de anos atrás. Continua sendo uma questão de intensa especulação. Antes de dedicar uma página do total de 1326, para refletir sobre como isso pode ter acontecido nesta página, dando uma meditação que se qualificaria como um belo conto de fadas, se não fosse tão cientificamente e logicamente absurdo. Para o autor de um conto de fadas, pode justificar a inclusão de alguns absurdos científicos, mas não absurdos lógicos. Noto a incrível brevidade com que tratam esse assunto da chamada célula ancestral, totalizando menos de 0,08% de toda a enciclopédia. Porque precisamente essa questão de sua origem deve ser resolvida para dar à hipótese evolucionista, ateísta, qualquer crédito. No entanto, é sistematicamente a questão mais ignorada em toda a biologia evolutiva. Um ateu pode protestar que o tratamento minúsculo na enciclopédia apenas porque ainda não há substância suficiente para resumir. Mas esse protesto prova o argumento de maneira ainda mais clara, pois o darwinismo deve bem mais de 100 anos para explicar a origem da célula ancestral, devorando carreiras inteiras de gerações e inúmeros cientistas, para não mencionar montanhas de dinheiro no processo. Se após todo esse esforço monumental não houve progresso substancial suficiente na questão para merecer mais de uma página de resumo na Enciclopédia da Evolução, então, que conclusão qualquer pessoa razoável deve tirar dessa falha categórica de processo é óbvia demais para vale a pena declarar. Por esses esforços, os de garotinho que tenta pular de tocar e tocar a lua parecem razoáveis e até alcançáveis. Percebendo que ele deve simplesmente se desesperar de dar um relato racional e científico da origem da célula ancestral, um ateu pode então recorrer à banalidade e afirmar: mas com tempo suficiente ele ainda deve existir por acaso, seguido da observação. Até um macaco esmagando uma máquina de escrever acabaria criando Shakespeare. Você sabe, como se apenas evocar uma imagem desse tipo comprovasse a sua validade. Certamente meras ilustrações de um ponto nunca provam por si mesmas o que representam. Eles são úteis apenas para ajudar a entender um ponto que já concede. Portanto, a máquina de escrever macaco hipótese é aquela que requer testes em relação à razão que iniciaremos atualmente. Suponhamos que apenas uma obra da necessidade de Shakespeare seja concluída a fim de validar o que se incomodou em relatar claramente que sua alegação era uma mentira, por seus critérios pessoais errôneos, com os quais ele mediu sua vitória, era apenas que todos as palavras individuais em Shakespeare serão digitados como sucesso por esses pseudo-macacos computacionais. Isto é quase tão ridículo quanto dizer que uma vez que todas as 26 letras tenham sido digitado com sucesso aleatoriamente, o que qualquer macaco provavelmente conseguiria ao longo de alguns minutos. Shakespeare teria da máquina de escrever. Aldeia consiste em mais de 150 milhões de caracteres em sua configuração adequada. Quando esses 150 milhões de caracteres forem organizados corretamente, Viola que tem
acho que é na sua frente. Uma tarefa difícil para o macaco e uma máquina de escrever com vários bilhões de anos. Pode-se supor bem, vamos dar a hipótese da máquina de escrever, macaco, todos os benefícios da dúvida. Pois argumentos de nossos oponentes não merecem menos. Vamos supor que menos apenas metade dos caracteres, 75 milhões, escolhidos corretamente será suficiente para criar com êxito o trabalho em questão. Assim, mesmo que o macaco produza um trabalho em que qualquer outro personagem é um erro de digitação flagrante, ainda assim consideremos que conseguiu produzir Shakespeare. Para dar à hipótese um benefício ainda mais imerecido da dúvida, também ignoremos as letras maiúsculas e as pontuações, pois se as corrigir, tornaria a tarefa do macaco muito mais difícil. Dados esses critérios extremamente generosos, agora podemos prosseguir com um cálculo mais simples. Cada caractere tem apenas 26 opções. As letras de A a Z. A chance de escolher a primeira letra corretamente aleatoriamente, portanto, é 1 de 26. A chance de escolher a segunda letra depois disso corretamente também é de 1 de 26. A chance de escolher a terceira letra depois da letra corretamente é de 1 e 26. E assim por diante. Portanto, precisamos apenas fazer um cálculo simples para saber a probabilidade de aldeia sendo digitado aleatoriamente 1 de 26 de 75 milhões. Exorto você a digitar esse cálculo na primeira calculadora que puder encontrar. É importante que você veja os resultados por si mesmo e não apenas aceite minha palavra. Sua calculadora dirá com razão que essa probabilidade que você calculou é igual a 0. Isso mesmo. Não há sequer uma possibilidade matemática de algo tão relativamente simples como aldeia vir ao ser por mero acaso, mas uma única fita de DNA. Ela mesma, contido na célula única que é necessária como ponto de partida da teoria da evolução. Em sua complexibilidade detalhada, contendo não apenas 150 mil informações, mas em vez disso bilhões, em uma configuração precisamente necessária, agora os ateus mais ardentes ainda protestarão que, embora minúscula, a probabilidade não é literalmente exatamente a mesma coisa que 0. E esse fato matemático que devemos de fato conceder, mas o cálculo pode ser facilmente continuado para mostrar que mesmo se dermos ao argumento máquina de escrever todos os benefícios possíveis e imagináveis da dúvida, e supor que cada átomo no universo é um macaco com sua própria máquina de escrever, ferozmente pressionando as teclas em uma taxa apenas alcançável por um datilógrafo, experiente e tendo tido toda a história do universo para executar esta tarefa. A probabilidade ainda funciona para 0. Quando um argumento recebe todo o benefício possível da dúvida e ainda cai de cara no chão, apenas um tolo pode continuar com ela. Este benefício que demos aqui, lembre-se, é infinitamente mais generoso do que qualquer outro concebível. RNA, primordial de bolhas, colisões causadoras de RNA na superfície da Terra bilhões de anos atrás. Poderia ser. Aqui é necessária uma anedota. Ainda me lembro muito bem de quando, como estudante de engenharia em uma universidade de engenharia de ponta, que também é a universidade técnica mais antiga do hemisfério ocidental, e foi fundada 25 antes de Darwin publicar sua famosa Na Origem das Espécies,
Sentei-me em uma aula de Origens da Vida, na qual havia me inscrito porque estava curioso para ver o que as supostas melhores e mais brilhantes mentes científicas do mundo moderno tinham a dizer sobre o assunto. Em meio a todo tipo de teorias complicadas que rodopiavam durante a aula, o ponto crucial da questão era convenientemente encoberto e descartado como emergência. Fomos informados às pressas que, assim como às vezes podemos observar um belo padrão de ondulações emergindo nas areias de uma praia, também a primeira célula necessária para iniciar o processo de evolução emergiu da sopa primordial que hipoteticamente era a superfície da Terra bilhões de anos atrás. Reconheci abertamente o que já sabia antes de me inscrever no curso. Os chamados gênios científicos anunciados pelos ateus e agnósticos de hoje não tinham a menor ideia de como é possível reconciliar suas visões com o fato de que a existência de vida, a emergência, que é tudo o que eles podem apelar, foi testada contra a razão real nos parágrafos anteriores e demonstrou ser uma falha total na explicação do que se propõe a explicar. Lembremos-nos dos fatos matemáticos inevitáveis. Os benefícios absurdamente generosos da dúvida sempre dão mesmo aos cenários mais basicamente impossíveis, mas também concebíveis, uma garantia estatística virtual de ocorrência. Por exemplo, a noção de uma criança pequena que nunca viu uma arma, no entanto, supera um atirador especialista em uma competição de tiro ao alvo. É ridícula. E, no entanto, se fizermos uma estimativa razoável da probabilidade de ocorrência, digamos 1 em 1 milhão, ou seja, 0,0001%. Com 1 bilhão de trilhões de tentativas, tornou-se uma garantia absoluta, subindo de 0,000,1% de chance de ocorrer essencialmente a 100% de chance. Da mesma forma, todos os cientistas da computação concordam que a criptografia de 128 bytes é logicamente inquebrável. Como o nome indica, esse método de criptografar ou codificar dados envolve embaralhá-lo por meio de uma chance de 128 informações. É como se sua chance doméstica comum, em vez de ter vários entalhes distintos, tivesse 128. Se alguém conseguir descriptografar dados que foram criptografados dessa maneira, você pode ter certeza de que ele teve acesso à chave de criptografia e não apenas a adivinhou corretamente com a ajuda de um ataque de software de força bruta. Com os maiores supercomputadores do mundo são totalmente impotentes contra 128 bytes. Criptografia. No entanto, se dermos os pretensos quebradores destes inquebrantável site o mesmo benefício absurdo da dúvida que acabamos de dar à máquina de escrever. Na argumentação de Shakespeare, essa impossibilidade também se torna uma verdadeira garantia. Agora, a chance de produzir Shakespeare, o argumento não recebeu meramente um benefício absurdamente generoso da dúvida. Não. Fomos muito mais longe e demos todo o imaginável, concebível benefício da dúvida. Isso faz com que as chances de bilhões de trilhões dadas ao atirador de elite infantil pareçam um benefício absoluto da dúvida. Você vê 1 bilhão de trilhões é nada em comparação com os números de chance que demos ao cenário de ordem da aleatoriedade para funcionar.
Esses dados, portanto, como mostrado, devem transformar qualquer mera possibilidade em uma verdadeira garantia. Eles não apenas falharam em fazer isso, mas falharam em torná-lo ainda mais provável. Não apenas eles falharam em torná-lo provável, não. De fato, a probabilidade ainda é zero. Em resumo, o benefício mais absurdamente generoso e imaginável da dúvida. Ao invés de tomar o cenário praticamente impossível, uma garantia como essas concessões devem ser feitas em todos os casos. Ainda dá ao cenário uma chance de 0% ao acontecer. Mais breves ainda, mesmo com todas as chances imagináveis, a ordem funcional sem Deus permanece categoricamente impossível, mesmo quando aplicado a uma coisa ordenada, nem perto da complexidade daquilo que é necessário como a alegada ponto de partida da evolução. Agora é óbvio que não há como a vida existir sem Deus que a fez. Fiat. Então a gente vai parar por aqui e vamos dar uma continuidade numa próxima leitura, no próximo vídeo. Amém?